Olá, senhores, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos à nossa videoaula de inspeção de equipamentos. Como já é do conhecimento de todos, o meu nome é Rafael, certo? Sou professor de vocês do módulo de inspeção de equipamentos e nessa nossa última videoaula vamos tratar aqui ainda sobre tratamento de água inibidores de corrosão e, como não poderia deixar de ser dito, vamos falar agora sobre corrosão, certo? A atuação dela em diversos setores aí do nosso tratamento sistema de água, né, de utilização industrial. Então, sem mais delongas, acompanhem comigo a nossa apresentação para que a gente possa dar seguimento a nossos estudos. Corrosão. O problema da corrosão nesses sistemas torna-se bastante grave à medida que não é possível a utilização de um tratamento químico que possa vir a protegê-lo. Pelo motivo muito claro, aquela água ali muitas das vezes é para consumo humano, certo? Aquela água ali ela é para utilizações domésticas na maioria dos casos. Os tipos de corrosão que aparecem com mais frequência são a corrosão galvânica e a corrosão por aeração diferencial, né? Que é aquela corrosão galvânica, que envolve a diferença de potencial, e a corrosão por aeração diferencial é aquela que pode ser causada também pelos micro-organismos, por exemplo, né? Existem fatores que aceleram o processo corrosivo, tais como presença de oxigênio e ácido carbônico, baixos valores de potencial hidrogênico, né, que favorece a acidez, e elevadas concentrações de cloretos, né? Também se observam fenômenos de corrosão por erosão, certo? Que são os agentes erosivos, a cavitação, que é aquela disfunção da homogeneidade da passagem da água ali, né? Permissão daqueles choques dado pela presença de ar na tubulação, impingimento devido à existência de sólidos suspensos, de velocidades de fluxo elevadas e zonas de depressão. São fatores que aceleram o processo. Temos aqui um sistema de água aberto, sistema semiaberto, perdão, onde você recebe a água fria, certo? Essa água passa por trocadores de calor, se tornando quente, e aqui os componentes se precipitam e outros evaporam, né? Evaporam e outros se precipitam. Temos aqui um esquema de desenho de uma torre de resfriamento, como funciona. Temos aqui uma foto de fato de uma torre de resfriamento, como já vimos em outras aulas. E agora, os problemas mais comumente encontrados nesses sistemas são os apresentados a seguir: depósitos, crostas e fouling. Vamos ver um por um, né, individualmente, para que a gente tenha um entendimento correto. Depósitos. As principais causas que originam a formação de depósitos nesses sistemas são a deficiência no processo de clarificação, possibilitando uma pós-precipitação no sistema, uma deficiência de filtração, permitindo a passagem de flocos formados na clarificação, absorção pela água circulante de poeira da atmosfera e teores elevados de ferro, né, o que é o ferro mais 2, que são oxidados pela ação de bactérias ferro-oxidantes, dando origem a tubérculos que se precipitam sobre as superfícies de troca térmica. Bom, então, primeira coisa, deficiência de filtração, certo? Se você não tem uma filtração correta, você não consegue recolher as impurezas de forma eficiente, você acaba permitindo a passagem essa que posteriormente dá origem a depósitos, né? A depósitos de resíduos, certo? Esses flocos são exatamente esses resíduos no qual eu me referi, né? De maneira que eles acabam se acumulando, certo? E dão origem a esses agentes químicos aqui, essas bactérias que fazem com que haja a corrosão da sua parede metálica. Falemos agora então, inclusive, sobre crostas, né? As crostas são depósitos aderentes, precipitados ou cristalizados na superfície de troca térmica que são formados principalmente quando há a presença de dureza temporária e silicatos solúveis juntos a sais de magnésio na água de resfriamento. Ou seja, crosta não é nada mais do que aquilo. São aqueles sedimentos, aqueles depósitos aderentes, certo? Que incrustam na parede da tubulação ou por meio de precipitação, né, de uma condensação ou até mesmo por uma cristalização dele ali, e que são formados principalmente quando há o quê? A presença daqueles sais minerais, né, que se encontram junto à água de resfriamento. O que é um fouling? Fouling já tem a ver com aquele lance da biomassa. É um aglomerado de materiais onde o elemento ligante, o que dá a liga a esses materiais, é normalmente a biomassa, certo?
Em certos casos, pode ser óleo mineral ou fluido de processo, essa biomassa. Já o material aglutinado é composto por sólidos suspensos, tais como poeira, lama, produtos de corrosão, outros precipitados inorgânicos, como os principais tipos de corrosão encontrados nesse sistema são os seguintes: a corrosão por aeração diferencial, por conta dos micro-organismos, corrosão galvânica, causada pela diferença de potencial entre os elementos que estão em contato um com o outro, corrosão ácida, que é dada pelos agentes erosivos, bem como as condições climáticas do ambiente, corrosão pela presença de cloretos, que seria uma corrosão química, né? Assim como a corrosão pela presença de gás sulfídrico, que é o H2S, a desensificação e a corrosão grafítica, e principalmente também a corrosão microbiológica, que nos remete à corrosão por aeração diferencial também. Temos aqui agora um sistema fechado, certo? No qual a água passa por esse trocador de calor aqui, fazendo com que ela aqueça, certo? Você recebe água fria, ela passa por aqui se tornando quente e chega até o seu local de precipitação. Falamos agora sobre sistemas de água gelada. São sistemas que não apresentam problemas de incrustações, uma vez que nas temperaturas de trabalho não existem a precipitação de dureza, certo? As durezas ali elas não precipitam. Os problemas de micro-organismos resumem-se àqueles casos onde a temperatura de operação é superior a zero, sendo, entretanto, muito raro de ocorrer. Logo, o principal problema é aquele referente à corrosão, principalmente aquela provocada pela DDP, pela diferença de potencial, entre os diferentes materiais metálicos utilizados, é a corrosão galvânica. Temos aqui um problema de um furo nessa tubulação dado por uma corrosão galvânica, e esse furo fez com que houvesse o vazamento de uma água aqui. Perceba que esse sistema trabalha sob uma certa pressão, certo? E olha só como é que fica os depósitos de impurezas, né, no interior da nossa tubulação. Isso aqui que são as crostas, certo? Nessa foto aqui temos claramente uma impureza, né? Você claramente observa a coloração, provavelmente o odor da água também. Aqui faz com que haja muitos sólidos em suspensão, certo? Inclusive também a presença de micro-organismos, certo? Daquelas impurezas que se dissolvem na água, né? Como já foi dito. Temos aqui agora um sistema de locomoção de água, né? Onde você passa por aquecedores. E por último temos aqui 4 ilustrações, né? A primeira aqui diz que é um cabeçote de entrada e saída de água de evaporação com uma pequena incrustação e corrosão leve, certo? Percebam como é que ele tem sedimentos aderidos a ele. No segundo aqui já temos o mesmo cabeçote de retorno, né, do circuito de água de evaporação com uma incrustação e corrosão leve, mas perceba que ele também está bem incrustado aqui, com essas impurezas. Esse seria o de entrada e saída, esse aqui seria o de retorno. E esse aqui são os vazamentos do tubo de um feixe de permutadores de calor, certo? Observado durante o teste de estanqueidade, ou seja, a corrosão aqui já fez com que houvesse rupturas. E por último, o espelho do lado de entrada e de saída de água com 3 tubos plugueados, certo? Então aqui você perceba que também há depósitos impurezas, né? Fazendo com que haja também uma corrosão na sua totalidade. Bom, pessoal, com isso encerramos aqui mais uma matéria, certo? Espero que todos vocês tenham entendido bem as diferenças, os conceitos, as formas de tratamento principalmente, certo? E nunca é demais dizer, qualquer dúvida, releia a apostila. Qualquer dúvida, procure rever as gravações, que é muito importante para que vocês obtenham êxito na hora de fazer as provas e de atuar na área como inspetores mesmo. Mas que todos com Deus. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.